Olá, meus caros, seja muito bem-vindo. Neste vídeo, pretendo fazer uma reflexão, uma abordagem acerca dos clássicos do direito constitucional. Para você que ainda está indeciso a respeito do curso de direito e começou ainda a estudar a passos curtos o direito constitucional, se interessou pela disciplina e pretende se aprofundar e até mesmo lecionar, eu sugiro que comece pelos clássicos. E nada mais do que essencial começar com Ferdinand Lassalle. Lassalle foi um autor que escreveu uma obra indispensável para aquele que pretende aperfeiçoar e ingressar no universo da Constituição e da disciplina de direito constitucional. Nesta obra, Lassalle falará sobre a essência da Constituição, aquilo que diz respeito ao ser da Constituição. A Constituição, para Lassalle, é uma lei fundamental da nação, é a lei suprema. E, portanto, ela é a soma dos fatores reais do poder que atuam numa sociedade. A Constituição material, porque Lassalle faz uma distinção entre a Constituição material e a Constituição formal, ou Constituição jurídica. A Constituição jurídica, para Lassalle, é uma mera folha de papel, porque ela não reflete os anseios populares, isto é, ela não reflete os fatores reais do poder que atuam no meio social. A verdadeira essência da Constituição para Lassalle é a soma dos fatores reais do poder que regem um país. Logo, como eu havia dito, existem dois sentidos ou conceitos de Constituição para Lassalle: o sentido material, que se refere à soma dos fatores reais do poder, e o formal, ou Constituição jurídica, que é a mera folha de papel onde estão inscritos os fatores reais do poder e os direitos positivados neste papel ou nesta Constituição, nestes códigos. A Constituição, para ser eficaz, precisa refletir os anseios dos fatores reais do poder que atuam na sociedade, para que ela seja realmente duradoura e eficaz. A grande contribuição do conceito de Constituição de Lassalle reside nisso, a possibilidade de relacionar o poder político-social às normas constitucionais, atribuindo-lhes a condição de superestrutura condicionada pela base material da sociedade. Falaremos agora sobre o conceito normativo jurídico de Constituição em Hans Kelsen. Kelsen se caracterizava como um aluno mediano, porque acreditava que o curso jurídico era muito limitado, os professores eram demasiadamente despreparados na sua visão. Kelsen estudou a filosofia de Kant e de Schopenhauer, se engajando também em movimentos literários, estudando muita literatura e filosofia. Kelsen escreve uma obra fundamental para o seu pensamento e para todo o positivismo jurídico normativista, que é a teoria pura do direito. Nesta obra, Kelsen fala que as normas jurídicas compõem o sistema jurídico e elas atuam no plano dever ser, enquanto o cientista do direito, ou seja, a ciência do direito, por meio da qual o cientista do direito atua, deve descrever o direito e não fazer juízos de valor. Então, o cientista, a ciência do direito tem como objeto as normas jurídicas, tem como estudo as normas jurídicas, objeto de estudo das normas jurídicas, devendo descrevê-las tal qual está presente no ordenamento jurídico, sem proferir nenhum tipo de juízo de valor, pois o juízo de valor é algo que cabe a outros profissionais que atuam de forma paralela com o direito, como filósofos, cientistas políticos, sociólogos, economistas e assim por diante. Kelsen fala também
que existe uma norma hipotética fundamental que não está presente no ordenamento jurídico, mas sim é pressuposta, por meio da qual todas as normas desse ordenamento jurídico é escalonado, presente numa pirâmide normativa, um contrafundamento para todas as normas do ordenamento jurídico. Então, por meio dessa norma hipotética fundamental, todas as outras normas do ordenamento são criadas, produzidas e elaboradas. E a norma suprema que está no ápice, no topo da pirâmide normativa, é a Constituição. E todas as normas inferiores retiram a sua validade e a sua legitimidade dessa norma hierárquica superior. A norma válida é a norma posta por autoridade competente, segundo Kelsen. Kelsen atribui dois sentidos ao conceito jurídico de Constituição. O sentido lógico jurídico vai dizer respeito à norma fundamental hipotética, pensada pressuposta, cuja função é servir de fundamento de validade da Constituição, e sentido jurídico positivo. E o jurídico positivo diz respeito à Constituição, que está no topo do ordenamento jurídico, na pirâmide kelseniana, e por ser a norma hierárquica superior, a norma suprema, todas as normas inferiores retiram o seu fundamento, retiram a sua validade dessa norma hierárquica superior que é a Constituição. Portanto, todas as normas hierarquicamente inferiores são criadas e fundamentadas a partir dessa norma hierarquicamente superior que é a Constituição. Vamos falar um pouco agora sobre Konrad Hesse. Hesse foi um jurista, magistrado, chegou a ser presidente da Corte do Tribunal Constitucional Alemão, ministrou palestras sobre a força constitucional, da força normativa da Constituição, e se contrapôs às ideias de La Salle, porquanto Hesse acreditava que o conflito entre os fatores reais do poder, ou seja, a Constituição material lassaliana, ou seja, a Constituição para La Salle, sucumbe um conflito com a Constituição jurídica, porque essa Constituição jurídica goza de força normativa, e um conflito da Constituição jurídica, que tem força normativa própria, coercitibilidade, com a Constituição material de La Salle, a Constituição jurídica vence esse duelo, não podendo jamais sucumbir, mesmo que os fatores reais de poder não reflitam o que está positivado nessa Constituição. A Constituição para Hesse vence o conflito com os fatores reais de poder. A força normativa da Constituição se baseia em dois pilares centrais. O primeiro refere-se aos pressupostos realizáveis que permitem o afloramento da força normativa da Constituição, sobretudo em eventual confronto entre os fatores de poder, questões políticas, e a Constituição, questões jurídicas. O segundo fundamenta-se na vontade de Constituição. Se essa vontade, e não só a vontade de poder, estiver presente na consciência geral, principalmente na dos detentores do poder, a Constituição transforma-se em força ativa, capaz de impor mudanças na sociedade. Ele valoriza, portanto, a coincidência entre a realidade e a norma. A Constituição, portanto, por ter força normativa, ela modifica a realidade sociopolítica, vencendo o duelo com os fatores reais do poder, com os anseios populares, com todas as modificações que a sociedade proporciona, bem como as nuances e questões políticas, instabilidades e todas as questões que dizem respeito aos movimentos políticos, elas devem sucumbir perante a Constituição. As normas que foram positivadas, a Constituição criada pelo Poder Constituinte originário, em Assembleia Nacional Constituinte, goza de força normativa constitucional. Portanto, todas as normas constitucionais precisam ser aplicadas e cumpridas, pois senão a Constituição perde a sua força normativa, segundo Konrad Hesse. A Constituição real e a Constituição jurídica têm uma relação de coordenação, condicionando-se mutuamente, e uma não depende da outra, pois uma atua em um plano e a outra atua em outro plano.
e a força que constitui a essência e eficácia da Constituição reside na natureza das coisas, que se transforma em força ativa. A constitucionalização de interesses momentâneos e particulares exige, em contrapartida, uma constante revisão constitucional, com inevitável desvalorização da força normativa da Constituição. Então, a ideia de Hess é que a revisão constitucional, a mudança da Constituição, as mutações constitucionais, a modificação por meio de emendas, todas essas transformações jurídicas e até mesmo transformações políticas, sociais, em outros ramos que afetam o direito, não podem fazer com que a Constituição sucumba e perda a sua força normativa, que é aquilo que de essencial ela possui, que é a soberania e a supremacia em relação aos outros, às outras questões que atuam de forma paralela. A possibilidade, mas também os limites da força normativa da Constituição resultam da correlação entre o ser e dever ser. Assim, a Carta Magna tem força para modificar a realidade política e social, mas a realidade política e social não tem essa força para modificar a Constituição. E, portanto, nos momentos de crise, que a força normativa precisa demonstrar sua força, mostrar a superioridade da norma sobre as circunstâncias fáticas. Hess afirma que a interpretação constitucional atua de uma forma concreta, isto é, quando da interpretação de uma norma constitucional, toda a interpretação necessita de uma concretização, ela precisa ser concreta, em um dado caso concreto, havendo, portanto, uma compatibilidade da Constituição com os anseios sociais, para que haja uma legitimidade da Constituição e da leitura da nova democracia. Então, é preciso que os anseios sociais reflitam o que a Constituição garante, a Constituição proporciona para esse povo, para essa sociedade, para que essa Constituição consiga realmente ser designada de Constituição eficaz e com supremacia e força normativa. Hess, portanto, foi um dos constitucionalistas com grande prestígio internacional.